Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais Isto é o Povo a Falar, consigo todas as noites durante a semana, de segunda a sexta aqui na Curiacos TV, também com presença na Vida FM, em 97.1. Pode-nos ver ou rever no YouTube e ouvir em podcast. É sempre importante relembrar que o Isto é o Povo a Falar é um programa que dá voz a todos. Estamos na reta, a meio da corrida para as autárquicas e durante os próximos dias vamos tentar ter aqui alguns convidados para darem a sua perspectiva, não numa perspectiva de debate, mas numa perspectiva de ouvirmos, darmos tempo àqueles que querem falar e deixar ouvir aqueles que querem ouvir. Esta noite tenho comigo José Luís Vasconcelos, engenheiro e candidato pelo Chega à Câmara da Póvoa de... Meus amigos, Póvoa de Varzim. Eu fiz um trato com o nosso convidado. Sempre que eu me enganar, eu vou pagar uma multa. Logo vamos descobrir qual é a multa. Pode ser a desgraça da minha vida. Dizer também que não está cá o João Nuno, que, como já deve ter reparado, o João Nuno está a gravar outros programas da grelha da Curiacos TV. Está a preparar uma série de documentários que brevemente, tanto tão rápido quanto possível, chegarão à antena da Curiacos TV. Portanto, esta noite e algumas das próximas noites vamos nos reencontrar aqui no estúdio do Isto é o Povo a Falar. José Luís, muito boa noite, muito obrigado por ter vindo. Imagino que seja uma viagem um bocadinho longe da Póvoa de Varzim até aqui, mas prometo que vamos ter uma noite, no mínimo vamos tentar que seja uma noite agradável, também para ouvir as suas opiniões. Claro que sim. Antes de mais, muito boa noite também. Agradecer o convite, é um gosto enorme estar aqui. Foi uma viagem longa, foram 5 horas de viagem. Pronto, um bocado atribulado, mas cheguei. Atribulado? Atribulado na medida em que é preciso fazer transbordo de transportes, depois pelo menos 3 ou 4 vezes para chegar aqui, mas o que é certo é que cheguei, são e salvo. Não, senão podia ser um tema já, que era a distância da Póvoa de Varzim a Lisboa e como é que o Governo Central mantém um sítio que é tão perto, às vezes tão longe. E vocês nem sequer estão no interior, estão ainda à beira do mar e neste litoral cheio de gente. Mas considera que possa ser um problema esta distância? Não. Eu julgo que não. Nós temos boas acessibilidades, as autoestradas são boas. Eu tive a opção de utilizar um transporte público, por vários motivos. Pronto, e claro, se eu tivesse vindo de carro tinha demorado, se calhar, não digo metade, mas pouco mais. Mas não, o transporte público é muito mais ecológico e enquanto eu vinha a trabalhar. Boa. Eu também sou fã e agora com a internet móvel dá para fazer muitas coisas. Claro José Luís, antes vamos falar da pessoa, apresentá-lo aos nossos espectadores. O José Luís é engenheiro de formação, mais ligado até à área da eletricidade. Nós já fizemos aqui alguma brincadeira sobre isso. Mas a sua carreira seguiu também muito na área não só da construção civil, mas também na área da restauração e dos eventos. Como é que esse caminho o traz à política? Ora, muito bem, uma boa questão que eu às vezes pergunto-me eu próprio como é que eu cheguei à política. É assim, eu efetivamente sou licenciado pela Faculdade de Engenharia, no Colégio de Eletrotecnia, e desde que comecei a trabalhar sempre estive na direção e gestão de empresas, diretor de produção de algumas empresas, diretor técnico de outras empresas, nacionais e internacionais, e em determinada altura da minha vida achei que estava na hora de eu ser eu próprio a traçar o meu caminho e o meu futuro, e então um dia disse assim, não, estou muito bem, acho que aprendi o suficiente da vida para agora poder decidir o meu futuro. E assim foi. Virei-me para a parte da construção civil. Tive uma primeira empresa que eu tive em 2006 na área do ambiente e da reciclagem de sobrantes florestais. Era uma empresa que tive em Proença Nova, foi uma experiência muito boa. Nós fazíamos a recolha dos sobrantes florestais, aqueles que resultavam do abate das árvores normal, dos madeireiros. Nós fazíamos o aproveitamento desses sobrantes florestais e vendíamos às empresas que faziam a transformação em energia elétrica. Assim foi, tive ainda a trabalhar cerca de um ano, mas dada a distância e eu com filhos pequenos, achei que tentei procurar trabalho mais perto de casa, então resolvi virar-me para a construção, que sempre trabalhei também na área da construção. Mais tarde, em 2010, surgiu a oportunidade
com a aquisição de um palacete, virar-me também para os eventos e mais tarde surgiu a parte da restauração. Porque as pessoas todas perguntavam, então, mas já que tem a estrutura toda montada, isto, aproveitando a máquina a trabalhar, podia montar um restaurante. E foi interessante. Abrimos o restaurante 12 dias antes de fecharmos por causa do Covid. Okay. Foi muito interessante, abrimos, pompa e circunstância, 12 dias depois fechamos. E estivemos assim fechados durante alguns meses. Entretanto, as coisas resolveram-se, voltámos a abrir, sempre em força, e cá estamos. Porquê que eu estou na política? Não, antes eu sim, agora sim. tenho uma teoria, porque Diga. nós já conversámos aqui um bocadinho. Eu acho que está na política por causa da aquisição do palacete. Porque o palacete tinha ali um certo... Olha, que é verdade. Às vezes eu digo que há coisas na vida que, não é, que fazem sentido. Só para os nossos espectadores saberem, e tem a ver com um bocadinho da conversa aqui enquanto estávamos em pré-programa, o palacete é o palacete de família da família Sá Carneiro, e o palacete onde nasceu Francisco Sá Carneiro e onde nasceu, pensou eu, e morreu o pai de Francisco Sá Carneiro. Portanto, há ali uma história política. Claro, muito engraçada a história de uma beleza muito, muito grande. Palacete do Gito. Chama-se Palacete da Quinta do Gito. Palacete da Quinta do Gito. Sim, Portanto, sim, os nossos espectadores que queiram saber mais podem ir procurar. Não vão encontrar lá esfinges, nem múmias, nem coisas do género. Ninguém sabe porque é esse nome. Registros antigos falavam na Quinta de Égito, e o povo foi traduzindo em Quinta de Égito, a Quinta do Egito. Entretanto, foi construído lá um palacete. O nosso rei Dom Carlos pernoitou lá uma noite nesse palacete. Muito interessante. E o primeiro Sá Carneiro, chama-lhe assim, que o tal Goldaberto Sá Carneiro, o avô de Francisco Sá Carneiro, foi o primeiro habitante daquela casa. E pronto, e daí nasceu a dinastia Sá Carneiro, com 21 filhos, e com histórias lindíssimas. Ele era comendador e era um advogado, uma pessoa extremamente influente e muito boa pessoa. Assim foi, em 2010 adquiri. Surgiu a oportunidade, o objetivo era adquirir o palacete porque estava completamente destruído. Eu gosto muito de coisas antigas, aliás, a minha empresa é especialista em recuperação de património edificado, gosto muito, desde igrejas, essas coisas todas, eu adoro coisas antigas. E assim surgiu, eu pensei, agora vou recuperar isto, estava com a minha esposa e a minha esposa, não, sim senhor, vamos recuperar isto, e eu perguntava-lhe assim, mas e para quê? Não é? Não, recuperamos, depois logo se vê para quê. Queríamos que fosse um espaço de cultura da cidade, em que nós pudéssemos entregar o espaço. Na altura das obras nós fizemos salas em que a estrutura é em betão armado, outras salas fizemos com estruturas em madeira. Porquê? Para que pudesse ser salas de dança, salas de música, salas de bailado, toda ligada à cultura. Mas não encontramos ninguém que quisesse pegar naquilo. E assim foi, as coisas foram andando e depois surgiu, muito engraçado, a minha sobrinha queria casar e pediu-nos a casa se nós cederíamos a casa para casar. Ela estava lá, com toda a certeza, não, porque não. Foi o efeito bola de neve. Quer dizer, a seguir ao casamento, que foi um sucesso, foram outros a seguir. Quer dizer, as pessoas, olha, eu fui aí, olha, eu ouvi dizer, olha, eu vi fotografias, e pronto, e nasceu um negócio. E assim foi. Entretanto, mais tarde, como lhe disse, abrimos um restaurante, nós éramos procurados por pequenos eventos, mas nós com pequenos eventos, a nossa estrutura, uma casa com 2.100 metros quadrados, não era fácil fazermos eventos de 20, 30 pessoas, porque nós originalmente funcionávamos muito em regime de outsourcing. Agora não, agora temos a própria equipa, então transformamos a parte do restaurante onde fazemos os pequenos eventos, batizados, comunhões, 20, 30, 40 pessoas, e porque nós já temos a estrutura montada, bolas, agora só falta abrir a porta durante a semana e assim fizemos, e pronto, é uma referência em Barcelos e estou muito contente por isto. Entretanto, como lhes disse, entrei na política a seguir a 2019, o aparecimento do Chega, foi muito engraçado, a minha esposa adiantou-se a mim, e inicialmente fui convidado para a Conselhia da Póvoa de Varzim, mas conhecendo na altura quem era o coordenador da Conselhia da Póvoa, que hoje é atualmente o candidato pelo CDS à Câmara da Póvoa, na altura ele era o coordenador da Conselhia do Chega na Póvoa. Conheci também o presidente da Distrital do Porto e fui a um jantar, uma marisqueira em Matosinhos, e não me identifiquei com nenhum dos dois. Não pode mas ser não muito havia histórico, não há histórico com outros partidos anteriores? Olha, um bocadinho, podemos dizer que sim. Se lhe disser que o meu pai foi o primeiro vereador do Partido Socialista na Câmara da Póvoa de Varzim, diz um bocadinho, digamos, da minha vida política. Não é que eu tenha alguma vez ter tido alguma influência nisso, foi uma decisão do meu pai. Nós, família, até nem apoiamos muito, não por causa de ser socialista ou deixar de ser, mas mais por causa do mediatismo, não é? Pronto, assim foi, correu muito bem e pronto, mas eu costumo dizer que, como disse uma vez o grande Marco Aurélio, eu mudo de opinião sempre e quando me provarem que eu estou errado. Portanto, e foi isso que aconteceu.
chegou à altura em que era mais do mesmo, com casos sucessivos de corrupção, em que eu disse, não, isto não, para mim não dá, afastei-me completamente. Em 2019, como eu tive contacto com o Chega, a primeira impressão foi péssima. O que nós costumamos dizer, ajudar aos meios de comunicação, é o fim do mundo, o nazismo, o stalinismo, o salazarismo. Depois um dia, até foi minha esposa, imprimiu o programa político do Chega e eu entretenho-me. Um dia à noite comecei a ler. Então eu estava a ler, era assim, sim, mas eu concordo com isto. Eu também concordo com isto. Eu cheguei ao fim do programa todo, era assim, molas, eu concordo com isto tudo. Onde é que está aqui, digamos, esta diabolização que se fazia sobre o Chega? Pronto, a partir desse momento tornei-me simpatizante e militante do Chega, mas sem qualquer conotação com política. Entretanto, em desavenças entre a Conselhia da Póvoa, a anterior Conselhia da Póvoa, com o tal presidente, com o tal hoje candidato à presidência da Câmara, pelo CDS, entrou ali em alguma desavença com a Distrital, ali, julgo eu que talvez ali uma luta de galos, e a Distrital do Porto descartou, achou que não era a pessoa digna de representar o Chega no Póvoa de Varzim e convidou então a Sónia, que é a minha esposa, para ser ela a coordenadora, para ela formar equipa. Ela formou equipa. E ela, você não conseguiu dizer que não? Ela formou equipa e eu não. Eu mantive-me sempre à parte ainda. Um dia, na Casa dos Frangos na Póvoa, porque a Póvoa também, além de ser conhecida não só por ser a capital da Costa Verde, mas também é a capital do frango lá em baixo e a capital do frango cá em cima, não é? Não estou a dizer que seja muito bom ser conotada com isso. Eu preferia que fosse conotada com a capital da Costa Verde ou a capital nortenha dali da Cavalo. Precisava de tudo isto. Capital do frango aqui no Norte, pronto, tudo bem, é verdade. Nós temos uma casa de frangos que vende 6 mil frangos num dia, portanto é a capital do frango. Há frangos em todo o lado, não é? É verdade. Eu tenho mas nenhuma casa... É como aquela. É como aquela. Pois é como os vinhos especiais. Exatamente. O vinho é sempre especial. Não há nenhum vinho que não seja especial. Tem sempre qualquer coisa especial. É verdade. Eu adoro esse lado da nossa cultura. E então, num convite que a Conselhia da Póvoa, na altura, fez ao Presidente da Distrital para vir à Póvoa, eu conheci o Dr. Rui Afonso, que hoje é deputado na Assembleia da República, que eu tenho por amigo pessoal, uma excelente pessoa, e conheci-o e disse à minha esposa, não, bem, se o Rui Afonso é o Presidente da Conselhia, tu fores o Presidente da Distrital, tu fores a Presidente da Conselhia, eu aí sim faço parte disto. E assim foi, entramos, foi muito cedo, um ano depois, ou menos de um ano depois, cerca de 4 ou 5 meses depois, chegam as eleições autárquicas e nós a criarmos ainda a nossa Conselhia. A Conselhia da Póvoa é uma Conselhia muito, muito unida. Somos, talvez, somos a Conselhia mais antiga do Distrito do Porto e, sem dúvida nenhuma, que os membros que compunham a Conselhia há 4 ou 5 anos atrás são exatamente os mesmos que fazem hoje parte da Conselhia. Somos muitos, somos cerca de 15 ou 16 membros da Conselhia. E quando nos propusemos a ir a todas as freguesias, repara, nós nas primeiras eleições autárquicas do Partido Chega, a Póvoa de Varzim concorreu a todas as freguesias do Conselho. Porquê? Para marcar presença nas freguesias, para as pessoas poderem ter no boletim de voto a cruzinha onde pôr o Chega. Então concorremos a todas as freguesias. A Póvoa elegeu 20% de todos os deputados autárquicos do Distrito do Porto, foi um sucesso, e todos membros da Conselhia. Uns moravam lá, outros não moravam. Eu próprio sou autarca ainda na freguesia da Aguçadora, uma freguesia que eu adoro. Aguçadora de Navais. Na realidade neste momento é Aguçadora sozinha, porque já houve a separação das freguesias. Mas à data era a União de Freguesias da Aguçadora. Sim, era a União de Freguesias da Aguçadora e Navais. Olha, não quero saber, estava a brincar. Pronto, isto dava pano para mangas. Muito saudável, mas aquela rivalidadezinha que existe, não é? Não funcionava. Aquele casamento não aconteceu. Sim, é um casamento. Isto é um bocadinho como Póvoa e Vila do Conde. A Póvoa é uma cidade muito bairrista e muito engraçada por causa disso. E Vila do Conde também. Sim, mas a Póvoa mais, porque a Póvoa se calhar tem mais eventos festivos em que se proporciona mais a rivalidade, desde a competição entre as casas, a competição quando é as festas em qual é a rua que tem o tapete mais bonito, fazem uns tapetes muito bonitos. Depois acabam os tapetes, entramos nas festas de São Pedro, que é qual é o bairro mais bonito, já, ou seja, as ruas unem-se todas para lutar pelo bairro mais bonito. Porque assim toda a gente pode ganhar, não é? Eu tenho o tapete, tu tens o bairro, o outro tem a janela. Exatamente. E toda a gente tem o mais bonito. E é sempre muito engraçado. E portanto, e agora perdendo um bocado, gostava de dizer... Estava-me a falar de terem eleito... Sim, entretanto, criámos as nossas listas, fomos a todas as freguesias da Póvoa, ganhamos 5, elegemos deputados em 5 freguesias e na Assembleia Municipal, o que foi para nós muito bom. Qual era o objetivo? O objetivo era realmente trazer para dentro da Conselhia
a experiência de todos estes autarcas nas freguesias. E posso lhe dizer que temos vindo a fazer um trabalho nestes últimos 4 anos, do qual resultou o nosso programa autárquico, um programa que não foi feito em cima do joelho, que ainda hoje, se eu lhe disser que ainda hoje há partidos políticos da Póvoa que não têm um programa político feito. Eu fui a um debate no Porto, em que, por coincidência, eu fui o último a falar e eu vi pessoas a ler o meu programa político, que falta de imaginação, não é? Mas pronto, senão, que seja, quer dizer que se calhar ainda vão votar no Chega. Assim foi, nós juntamos toda essa informação, todas essas dificuldades que as freguesias tinham e criamos então o nosso programa autárquico já com vista a estas próximas eleições. Vamos apostar efetivamente nas freguesias. As freguesias da Póvoa têm 28% mais de população que a própria cidade, mas nestes últimos 12 anos de governação, as freguesias foram completamente deixadas ao abandono. Completamente deixadas ao abandono. E eu, como autarca que sou, senti as dificuldades no dia-a-dia nas freguesias, as dificuldades básicas, pequenas verbas para poder tapar uns buracos, arranjar uns passeios, enquanto a cidade fazia obras megalómanas. Está a perceber? Em que o dinheiro era canalizado para a cidade, como se as freguesias fossem poveiros de segunda categoria. Também não é um bocadinho, e desculpe interrompê-lo, não é um bocadinho a repetição do que vivemos no país, em que Lisboa acaba por consumir os recursos... É verdade, mas sim, eu não ponho isso em questão, e é verdade, e não só Lisboa se calhar também consome um bocado mais de recursos até que o restante do país, mas é capital e isso compreende-se. Mas no caso da Póvoa, eu preocupo-me, eu vou ser sincero, eu com o mal dos outros eu posso bem. Como se costuma dizer, eu preocupo-me realmente os poveiros. E eu criei umas relações de amizade com as pessoas das freguesias, e eu como autarca na minha união de freguesias, e os outros colegas da Conselhia criaram estas amizades nas outras freguesias, achamos que realmente nós tínhamos que lutar para que houvesse maior equidade entre a distribuição de riqueza na Póvoa, que não fosse tudo centrado na Póvoa, e vamos falar de alguns problemas mais tarde, com toda a certeza. Sim, até sobre porque o que é que tem sido feito. Eu fiz uma pergunta também para o apresentar um bocadinho à nossa audiência, claro, mas eu sei que quero falar sobre o programa. E eu fui investigar o que é que estava a acontecer na Póvoa de Varzim. E um dos temas principais que se tem falado é a polémica rotunda à entrada da cidade. Voltamos à tal cidade, em vez de falarmos das outras freguesias, mas realmente é um assunto que penso que todos os candidatos têm trazido, a questão da rotunda à entrada da cidade. Com exceção de, digamos, quem fez a asneira, entre aspas. Claro, isso não interessa a ninguém. Aliás, nem se toca no assunto. Eu sinto na pele a dificuldade que é entrar e sair na Póvoa. Portanto, eu acho que a mobilidade, trânsito e estacionamento são talvez aquilo que é mais importante neste momento na Póvoa. Podemos falar já a seguir, porque uma coisa é o ter, outra coisa é o ser. E eu sinto na pele isso. Portanto, a Póvoa, durante anos e anos, ela descurou muito, ou seja, tornou-se demasiado dependente de 2 meses de turismo. A Póvoa vive do julho e do agosto. O resto dos meses a Póvoa praticamente está às moscas, com exceção de algumas festividades. Ou São Pedro, que atrai muitas pessoas à Póvoa, aquilo é uma multidão de pessoas. É eventualmente a Festa Branca, são mais de 2 ou 3 festas. De resto, aquilo realmente não se passa nada. Mas com o que é certo, um casino, com exatamente, uma praia, com um histórico de ralis, Mas isso perdeu-se tudo. A Póvoa perdeu isso tudo. Eu lembro-me do casino, dos bailes de gala do casino. Aliás, a Faculdade de Engenharia, a Universidade do Porto fazia os bailes de gala no casino. As garraiadas eram na Póvoa. Quantas vezes eu fui aos bailes de gala, e às garraiadas não perdia uma. Mas o que é certo, eu assisti no casino a grandes concertos, a grandes bailes. Eu assisti ao concerto do Demis Roussos, falecido Demis Roussos, entre outras pessoas, outras individualidades, músicos. Mas estando lá a infraestrutura, é recuperável? É tempo que foi perdido, mas a infraestrutura está lá e dá para recuperar? Sim, se falarmos do casino, sim, claro que sim. É toda uma questão de Mas o casino, a praia... Não, isso está tudo lá, não está isso em questão. A única coisa que se perdeu foi efetivamente a Praça de Touros. Eu não vou dizer que a Praça de Touros faça uma falta à Póvoa, até porque hoje em dia é um bocado polémico falar um bocadinho sobre as touradas, até pela defesa dos animais, mas realmente a Praça de Touros foi demolida completamente. Estamos a falar um símbolo histórico da cidade. Para mim, cultura, a Praça de Touros e as corridas de touros faziam parte da cultura da Póvoa. E a Praça de Touros, quer queiramos, quer não, é um símbolo cultural da Póvoa.
O que é que podia ter sido feito em vez de ter sido demolida? A Praça de Touros foi completamente demolido e deu origem agora ao Póvoa Arena. Muito polémico, se calhar mais polémico o Póvoa Arena até do que a Rotunda Oval, mas vamos já falar sobre a Rotunda Oval. Então foi completamente demolida e apareceu lá então o Póvoa Arena, um edifício muito bonito, sem dúvida nenhuma, aconselho as pessoas a lá irem ver, mas é um edifício que não serve para nada, não é? Porque não tem as dimensões adequadas para qualquer atividade esportiva de cariz internacional, não tem as dimensões suficientes. Em termos acústicos, e dada a disposição de ser um círculo, não é? Em termos acústicos, eu fui à inauguração, aquilo não se percebe nada do que as pessoas já dizem, não é? Quer dizer, ou seja, terá que se repensar aquilo se quisermos aproveitar para concertos e isso tudo. O que é certo é que há 2 meses que foi inaugurado e está às moscas, porque não há atividades lá. E depois nós olhamos para outros exemplos que são feitos até em cidades vizinhas. Temos, por exemplo, em Viana. Em Viana tem o Viana Arena. O Viana Arena custou 1/3 do que custou o Póvoa Arena. O Póvoa Arena custou 14,4 milhões de euros. O Póvoa Arena custou... A Arena é onde nós fizemos as finais do Miss Portugal, penso eu. Junto aos Gilianos. Sim, perto, relativamente perto. Okay. Sim. Tem uns Gilianos na parte do E onde o Chega fez um dos seus congressos. Um dos nossos congressos. Exatamente. Foi lá também, mesmo lá pertinho. E, portanto, nós temos o exemplo do Viana Arena, que também é um edifício muito bonito, embora eu ache o da Póvoa mais bonito em termos exteriores. Até porque é candidato à Póvoa. Claro, não, mas é verdade, sejamos realistas, parabéns ao arquiteto que idealizou aquilo. O edifício é lindíssimo, toda a área envolvente é muito bonita. Mas o que é certo é que foram enterrados lá 14 ou 4 milhões de euros, dinheiro que faz falta à Póvoa. A Póvoa não tinha esse dinheiro. Foi através de endividamento à banca, à Caixa Geral de Depósitos e ao Eurobic, que foi feito o financiamento. É claro que se nós ouvirmos a Câmara falar, diz, não, mas isto veio, o dinheiro veio de indenizações pela exploração da zona de jogo da Póvoa. Sim, mas o casino liberta essas verbas. Depois nós gastamos no turismo. Agora não temos que canalizar essas verbas todas para ali. Não é? Nós podemos canalizar noutras coisas. E a Póvoa precisa muito de investir no turismo. Não propriamente ali. Portanto, depois nós vemos um exemplo de um Viana Arena que custou um terço desse valor, em que está habilitada para fazer torneios internacionais em quase todas as modalidades que existem desportivas. Pronto, e isso revolta um bocadinho as pessoas olharem e dizerem assim, mas como é que é possível nós termos aqui isto que não serve para nada e ali ao lado gastaram um terço, fizeram, porquê? Não demoliram, simplesmente fizeram o reaproveitamento da Praça de Touros, converteram a Praça de Touros e fizeram então, fizeram lá aquilo. Pronto, isso é um dos problemas que, como disse, é o tal obras de vaidade, que é aquilo que eu chamo obras de vaidade na Póvoa. E depois nós temos o problema que depois investe-se nestas obras de vaidade e as freguesias são completamente deixadas ao abandono, completamente esquecidas. Em relação à rotunda, a tal famosa Rotunda Oval, que agora é Oval, na altura não era Oval, eu sempre senti dificuldades em entrar e sair da Póvoa, porque eu saio da Póvoa, deixo o meu filho na escola, saio da Póvoa e estou ali sempre 10, 15 minutos para aceder a uma rotunda, ao fim do dia a entrar na Póvoa, tenho a mesma dificuldade, 10, 15 minutos para entrar na Póvoa. Eu saio de Barcelos, eu demoro mais tempo, desde que chego à Póvoa, antes daquela rotunda, a chegar a casa que mora à beira da Fortaleza Nossa Senhora da Conceição, do que de Barcelos à Póvoa. Só para vocês terem a dificuldade que é, e depois ao fim do dia eu sou cansado. Então, em determinada altura, eu via a nascer ali umas obras. Eu pensei, já finalmente vamos resolver o problema aqui da rotunda, e as obras arrastaram-se durante meses, e para dizer anos, e o que é certo é que quando a obra ficou pronta, reparámos que a única coisa que fizeram naquela rotunda foi, em vez de ser a redonda, passou a ser oval e introduziram mais uma entrada e uma saída. A coisa piorou significativamente o trânsito. Porque é um bocadinho contra a natura, não é? Exatamente. Gastaram ali naquela obra, ou seja, para meter mais uma entrada, gastaram ali cerca de 1,2 milhões de euros. Não contentes com o problema, ou seja, o problema não ficou resolvido, a Câmara imediatamente tratou de elaborar projeto e há que tornar a fazer obras na rotunda. E então o que é que fizeram? Fizeram antes da rotunda, quem entra na Póvoa antes da rotunda, fizeram um desvio para o Parque da Cidade, que só tem 1 ou 2 utilizações por ano. Fizeram uma saída antes da rotunda, mas na rotunda permanece na mesma saída para aquela zona que vai para o norte da Póvoa. Conclusão, todos os carros que entram na rotunda automaticamente têm que se encostar à esquerda. Porque é ilegal, estamos do lado direito. Porquê? Porque com 4 ou 5 saídas nós temos que nos encostar à esquerda, se não saímos na primeira. Ou seja, a obra que fizeram antes da rotunda não ajudou em nada, porque na mesma temos que continuar, ou seja, não melhorou em nada e gastaram ali mais 700 mil euros. Ou seja, foram enterrados ali quase 2 milhões de euros e o problema persiste. É claro que isto provoca indignação e revolta entre todos os poveiros e é claro que todas as forças políticas têm que se aproveitar desta situação, porque isto é desbaratar o dinheiro dos poveiros. E qual era a solução? Sem dúvida nenhuma que é uma passagem desnivelada. Não há alternativa. Repare, nós ainda não temos o Póvoa Arena a ser utilizado. Não temos.
Entretanto, vai chegar o verão. O que é que vai acontecer? A Póvoa agora, inclusive agora para ajudar a festa, ainda vão construir à entrada da Póvoa também um retail park. Ou seja, cada vez mais nós estamos a sobrecarregar a cidade com parques, com trânsito. Portanto, ali não temos alternativa, tem que ser uma passagem desnivelada. Digamos, os 2 milhões de euros que gastaram ali, eu estou convencido que por muito pouco mais teriam sido feita uma passagem desnivelada. Não vou estar aqui a dizer que seria um túnel, que seria uma passagem aérea. Tem que fazer Isso tem que fazer um estudo prévio. E só depois do estudo, há outras forças políticas que dizem, tem que ser um túnel, outros, tem que ser por lado. Não, assim, não vamos estar aqui a dizer que vamos fazer, que não podemos dizer o que vamos fazer. Tem que se fazer um estudo Mas José prévio. Luís, desculpe interrompê-lo, até porque agora o tempo já começa a estar contra claro si e queremos falar de outros assuntos. Imagine, ganha as eleições, chega ao gabinete na segunda-feira, qual é que é o primeiro assunto na sua ordem do dia? Olha, mobilidade e estacionamento com toda a certeza vai estar na agenda. Imediatamente pedir um estudo, um pré-estudo do que é que pode ser feito ali. Outra coisa que vamos fazer no imediato é baixar drasticamente os preços dos parquímetros na Póvoa. É uma desgraça. Justifica-se ter parquímetros? Olha, eu vou-lhe ser sincero, não se justifica. Não se justifica e as pessoas dizem, mas vamos perder receitas. Nós antes não tínhamos parquímetros, não é? O que é que acontece? Nós temos a cidade empejada de parquímetros. Nós estamos a falar de parquímetros caríssimos. O que é que acontece? Nós temos 2 cidades vizinhas. Temos Vila de Conde e temos Esposende. 2 cidades lindíssimas, como a Póvoa. O que é que acontece? As pessoas chegam à Póvoa, querem ir à Póvoa, vão almoçar ou vão lanchar, ou o que quer que seja, um turista normal, e sabe que vai deixar o parque um carro num parquímetro, numa zona de estacionamento regulado. Sabe que no máximo pode estar lá 2 ou 3 horas, depois tem que ir ao parquímetro meter moeda. Ou então deixa nos parques que estão quase sempre todos cheios. O que é que acontece? As pessoas não estão para se chatear, as pessoas vão para a Vila de Conde, não se paga. Ou então vão para Esposende. Lindíssimos, cidades lindíssimas também, onde não tem esse stress de estacionamento, estacionar um carro onde querem. Eu esta semana tive uma reunião no centro de Esposende com um arquiteto, até para falarmos sobre alguns projetos aqui para a Póvoa, e eu cheguei e estacionei o meu carro, não sei se conheces Esposende, em frente ao auditório municipal. É uma zona, exatamente a zona mais central de Esposende. Estacionei o meu carro. E andou à procura da máquina para e eu andei assim à procura, assim, tem que haver aqui uma máquina, andei de um lado para o outro. Entretanto, estava um senhor numa loja e eu, desculpe, sabe-me dizer onde é que eu posso pôr a moeda, onde é que eu posso dar o ticket? O senhor ficou assim a olhar para mim, nós aqui em Esposende não temos desse. Eu não acredito. Eu estou no centro da cidade e eu não tenho que pagar para aquilo. Ou seja, fui à minha reunião, não fui preocupado que tinha o tempo contado. Eu já não ponho em questão o facto de poder pagar ou não, isso não é discutível. Agora, uma coisa é certa, nós temos que olhar o que está a ser feito noutras cidades em Portugal ou até noutros países do mundo, em que as pessoas estão a baixar o preço dos parquímetros substancialmente, de forma a cativar a entrada de turistas nas cidades. Foram feitos vários exemplos. Na Suíça, houve uma cidade na Suíça, que eu não sei qual é o nome, em que foi feito isso, em que o facto de terem baixado 20% ao valor dos parquímetros aumentou o fluxo de turistas em 10%. E esse aumento de fluxo em 10% resultou numa receita de muitos milhões de euros. Eu digo assim, mas porquê é que nós não podemos fazer isso aqui? Não é? Porquê é que nós devemos sobrecarregar os turistas e depois é que não sobra para os turistas, sobra para os poveiros? Eu, como poveiro que sou, à porta da minha casa, eu tenho que pôr moeda. Não é? Tenho que pôr, porque eu não tenho garagem. Eu moro num prédio que é de 1949, foi todo restaurado, mas não tem garagem. Não tem regime de exceção para moradores? Não tem regime de exceção nenhum para moradores. É isso que nós queremos introduzir na Póvoa. Nós queremos introduzir na Póvoa, e depois iríamos falar sobre isso, era o cartão poveiro, que é um cartão que realmente há um regime especial para os poveiros. Mas esse regime especial é no estacionamento, na aquisição de habitação, digamos, entrada em eventos culturais. Nós queremos que haja... Porquê? Porque se todas estas situações e todas essas infraestruturas que são criadas à custa do dinheiro dos poveiros, dos impostos que lhes é cobrado, porquê é que estas pessoas que já pagaram aquilo não hão de ter um desconto? Ou até não hão de ser de graça, por exemplo, não é? Mas não, as pessoas pagam exatamente o que é que permite a Câmara. Eu não sei se ainda é o mesmo valor, é na altura em que surgiram os parquímetros, tirar um cartão de residente, digamos assim. Esse cartão tem uma mensalidade de 50 euros, o valor de um carro num parque qualquer, em que permite estacionar naquela rua e mais 1 ou 2 ruas contíguas àquela. Mas de verão não há lugar. Conclusão, nós pagamos esse tal dístico para termos lá, mas continuamos a não ter lugar. Vamos ter que estacionar noutras ruas ou noutros sítios. Vamos ter sempre que pagar. Mas, por exemplo, em Lisboa nós temos, que é o exemplo que eu conheço melhor,
há zonas onde só podem estacionar residentes. Tem umas placas a dizer estacionamento limitado a residentes. Na Póvoa eu não tenho conhecimento nenhum. Poderia ser uma opção? Poderia, mas eu não sei até que ponto isso não seria discriminatório. Ou seja, não sei, eu preferia realmente que houvesse o cartão Poveiro, aquilo que o Chega propõe fazer, o tal cartão Poveiro, em que não só na parte do estacionamento, mas na parte do acesso à cultura, acesso a eventos. Se foi com o dinheiro dos Poveiros que se construiu um Povo Arena, ou restaurou-se um Cineteatro de Garrett que se gastou lá 4 ou 5 milhões de euros, porquê que desses eventos os Poveiros não podem pagar uma fração desse valor ou até não pagar? É uma questão de agora vermos o que é que se poderia fazer. Mas ainda encontrar a pergunta que me fez, qual seria no imediato, uma das minhas intervenções, seria efetivamente tratar da mobilidade, era resolver o problema, fazer já um pedido de um pré-estudo de qual seria a melhor solução à entrada da Póvoa. E não é muito fácil fazer, porque nós agora, com o surgimento, eventualmente, vamos ver o que é que vai acontecer, estamos à espera digamos, de alguma documentação por parte de um promotor, o aparecimento do Retail Park. O Chega já solicitou à Câmara informação sobre quais são as contrapartidas que o promotor do Retail Park vai dar à cidade, porque, como vocês sabem, criar às portas da cidade, dentro da cidade, uma área comercial tão grande, com dezenas de lojas, com praça de alimentação, e depois não são lojas, não é um shopping, é lojas abertas ao público. Tudo bem com 400 ou 500 lugares de estacionamento gratuitos. Quer dizer, isto vai afastar as pessoas todas do centro da cidade. Se a Póvoa já passa dificuldades com, digamos, com o comércio, com os serviços da Póvoa, que vemos as pessoas a fugir, quer dizer, isto vai ser a machadada final. Portanto, e eu solicitei à Câmara realmente que fôssemos elucidados quais são as contrapartidas que foram dadas à Póvoa, porque está tudo no segredo dos deuses. E é isso que a Câmara peca, é falta de transparência dos serviços. Tudo é feito, mas não se sabe nem como, nem porquê, nem em condições é que foram feitas, quais são as negociações que estão em cima da mesa, um bocadinho, e desculpa a expressão, um bocadinho abuso de poder ali. Porque como tem a maioria absoluta, não tem que prestar esclarecimentos a ninguém. Está errado. Era muito importante realmente terminar com este domínio do PSD na Câmara da Póvoa, que são 40 anos, não estou em erro, 35 a 40 anos, digamos, de governação do PSD, anterior ao PSD, embora pelo mesmo candidato, era o CDS. E, portanto, realmente era preciso que a Póvoa precisava de uma lufada de ar fresco e que os seus serviços fossem transparentes, porque as pessoas já questionam tudo, nomeadamente o facto do Póvoa Arena ter custado 14 milhões de euros e o Viana Arena ter custado 4 milhões. O Viana Arena, inclusive, é ligeiramente maior. Quer dizer, dá para estes eventos internacionais todos. O Póvoa Arena não sabe o que é que se vai fazer lá ainda. Nos dias de hoje, neste momento, há lá uma exposição de arte. Ok, tudo bem, uma exposição de arte, mas não precisava ser feito lá. Nós temos o auditório municipal, que é enorme, com 2.000 e tal lugares. Nós temos o museu, nós temos tantos sítios onde isso pudesse ser feito, uma exposição de cultura. Não necessariamente iria-se construir, digamos, no centro da cidade, aquele edifício, continuo a dizer, muito bonito, diga-se passagem, exteriormente. Por dentro, olha, eu quando cheguei lá achei uma piada enorme, até fui com a minha esposa à inauguração, e eu entrei lá e disse assim, Paulo, isto é igualzinho à Praça de Touros, o interior é igualzinho. As bancadas de betão, aqueles banquinhos como tem nos estádios de futebol extremamente desconfortáveis. Então sentei-me lá e eu digo assim, olha, bom, era uma corrida de touros agora aqui. Isso é que era ouro sobre azul. Eu assim na brincadeira com ela, isto há uma utilidade possível, não é? Brinca-se com isto, aliás, era uma ironia, não é? Uma das atividades do Póvoa Arena. Eu estou a brincar com isto. Não sei. Eu aqui não estou para... Estamos a brincar com esta situação. Se é o que o povo quer, é o que o povo faz. Eu nessas coisas sou muito transparente. Claro. José Luís, então o primeiro dia seria para esta questão da mobilidade, o estacionamento, apurar esta questão do Retail Park. Quando é que começávamos a falar das freguesias? Olha, as freguesias, muito bem. As freguesias, é assim, nós neste momento vamos ver como é que isto vai cair as freguesias, não é? Há muitas listas independentes. Não, eu aqui estava-lhe a dizer, imaginando que era o Presidente da Câmara. Sim. Imagino, ganhou, no primeiro dia vai trabalhar na mobilidade e vai tentar apurar a questão do Retail Park, quais é que são as valências e as contrapartidas. Imagino que no segundo dia começava a falar das freguesias. Com certeza. O que é que há para fazer nas freguesias? Olha, as freguesias, vou-lhe dar um exemplo. Ao chegar à Póvoa, convido-vos a lá ir à Póvoa, nós entramos na Póvoa para a entrada principal, que vem da A28, passamos a primeira rotunda, a tal que tem a famosa rotunda oval, continuamos sucessivamente várias rotundas, até que chegamos à última rotunda mesmo em cima da marginal da Póvoa. Com o casino ao lado esquerdo. Do lado esquerdo, mas mais ao fundo, cerca de 400, 500 metros. Sim. De verão, imagine lá, de verão, fecham, aos fins de semana, fecham o trânsito na marginal. Ou seja, é proibido o trânsito na marginal.
Que é para correrem. Eu não faço ideia para que é para andarem lá umas trotinetes. Sério, Ok. é para andarem lá umas trotinetes para trás e para a frente. Porque o passeio é mais que suficiente para as pessoas. Ninguém precisa de ir para a estrada, até porque eu acho que é muito mais... Eu, por exemplo, eu vou passear, eu moro ali à beira da Fortaleza e eu gosto muito de passear, gosto de comer o meu geladinho, essas coisas todas. Nunca vou pela estrada. Não é por causa dos carros, que eu sei que não pagam, são os carros, mas é por causa das trotinetes. É que elas passam com uma velocidade, que é uma coisa impressionante, não é? Portanto, agora repara, então eu chego à Póvoa, não posso virar ao lado esquerdo. Para o lado direito, a marginal está interrompida. Nós para o lado direito temos 12 km de costa, mas a marginal está fechada. Então o que é que as pessoas fazem? Dão uma volta à rotunda e têm que voltar para trás. Então imagine isto a um fim de semana. As pessoas, desde que iniciam a descida... Voltando um bocadinho atrás. Sim. À direita está impedido porquê? Porque em determinada altura, há coisa de talvez 10, 12 anos, sensivelmente, ou 15 anos, alguém resolveu que, na meu ver, e para lhe ser sincero, resolveu privilegiar alguma elite que lá mora. Tem uma alameda muito engraçada, sem dúvida nenhuma, tem ali uns prédios muito bonitos e resolveram simplesmente fechar o trânsito. Mas a abertura dessa marginal resolvia muitos problemas de condicionamento de trânsito na Póvoa e abria a Póvoa a norte, aos 12 km de costas lindíssimas que nós temos. Eu, desde miúdo, que eu fazia praia na praia em Aveiro Mar, em Aguçadora, sempre fiz lá praia de bicicleta. Então, em determinada altura, resolveram fechar aí o trânsito, meteram lá um cadeado e não há trânsito desde a Póvoa, ou seja, não temos ligação até Aveiro Mar. Está lá a estrada, está lá tudo montado. Portanto, é só chegar lá com... Exatamente, cortar, e era uma das coisas que a mim me daria muito gosto. Por isso é que eu estou-lhe a dizer, ainda falando da mobilidade, era cortar essas correntes e dizer assim, não, isto não é para fazer aqui estacionamento, não é para pôr aqui os carros a passar, é para as pessoas poderem conhecer a Póvoa para o Norte. Dar hipótese a freguesias como Aveiro Mar, como Aguçadora e como Estela, poderem usufruir também do turismo. Repare, nós estamos a falar em freguesias extremamente ricas em termos de horticultura. Se lhe disser que Aguçadora é a freguesia mais rica da Póvoa, não estou a brincar. E se lhe disser que a Aguçadora e Estela são das freguesias mais ricas do país, não estou a brincar. Porquê? Porque aproveita o potencial de cultivo das maceiras, as famosas maceiras, que fazem dois cultivos idênticos no mesmo ano. Só nas maceiras é que isso é possível. Portanto, são terras extremamente produtivas. Mas assim, nós temos realmente que abrir também, não só às pessoas, mas também aos próprios turistas. Nós para irmos a Aveiro Mar, por isso é que eu estava a dizer, quando eu dizia que Aveiro Mar, mas para ir a Aveiro Mar está igual ao que estava há 40 ou 50 anos atrás. Uma confusão para se chegar à marginal, passa-se por casas, casinhas, não há qualquer sinalização que diga por onde é que nós devemos ir para podermos dar continuidade à Marginal Norte. Portanto, era importante, com toda a certeza, abrir a Marginal aos turistas, atrair as pessoas à Póvoa. A Póvoa é lindíssima, com 13 km de costa, não faz sentido que as pessoas entrem na Póvoa e vão para a Vila de Conde ou vão para Esposende. Eu tenho colegas meus, convido-os a visitar a Póvoa. Há bocado estava-lhe a dizer, quando as pessoas chegam à última rotunda, não podem virar à esquerda, houve um eliminado que resolveu fechar a estrada. Do lado do direito tem uma placa de beco sem saída, que não se pode, as pessoas são obrigadas a dar a volta. Desde que nós iniciamos da Estrada Nacional lá abaixo, ir e voltar são 45 minutos de para-arranca. E isto faz qualquer pessoa ficar louca. Qualquer pessoa fica louca. Dentro de um carro, em pleno verão, a saber que não pode, as pessoas saem dali furiosas e vão para outras paragens. Vão para a Vila de Conde, onde estacionam em frente à praia, não tem parquímetros, vão para Esposende, que é isso que eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender. E não venham dizer que a Câmara precisa dessas receitas, porque não precisa dessas receitas. Porque se precisasse dessas receitas, não gastava o que tem gasto, os 2 milhões de euros gastos na Rotunda Oval, os 14 milhões de euros, que ainda não ficou por aí. Agora ainda querem fazer mais projetos megalómanos, querem destruir a cidade toda e fazer parques subterrâneos. Para quê? Para utilizar os 2 meses de verão? Porque na altura de verão é preciso estacionamento. Sim, senhora, mas então agora a candidata do PSD sugeriu, ou tem como proposta, fazer um parque subterrâneo na Avenida Santos Graça, uma avenida emblemática muito bonita da Póvoa. À imagem do que foi feito na Avenida Mouzinho de Albuquerque. O que é que eles fizeram na Avenida Mouzinho de Albuquerque? Eles destruíram praticamente a avenida toda, eliminaram as árvores, os jardins e eliminaram completamente o trânsito. Desculpa, o estacionamento. Essa é aquela que quem tem o casino à sua esquerda, em direção à Vila do Conde? Não. Em frente ao Diana Bar. Tem o Diana Bar, conhece o Diana Bar, que antigamente era um café muito emblemático na e que agora é tipo cubista. Agora é tipo uma mini biblioteca. Um cubo. Exato. Não, é um cilindro. Não, é perto desse. Mas mesmo em frente a uma avenida tem a Igreja de São José, que vai ter hospital. Cá em cima vai ter hospital. Okay. Essa avenida fizeram um parque subterrâneo que provocou um transtorno enorme aos comerciantes, aos moradores daquela zona. Não sei que negócio é que foi feito, o que é certo que acabaram com o estacionamento à superfície e introduziram na Póvoa os parquímetros.
Porquê? Que é para o promotor poder rentabilizar o parque de estacionamento. Ao fazerem isso na Avenida Santos Graça, o que é que vai acontecer? Vão eliminar completamente o estacionamento à superfície e vão encher a Póvoa, toda aquela zona vão encher de parquímetros. Porquê? Porque nenhum promotor vai gastar ali 6 ou 7 milhões de euros a fazer um parque subterrâneo para depois trabalhar 2 meses por ano. Não, ele tem que garantir que todas aquelas pessoas não possam estacionar à superfície e venham para debaixo da terra. Está errado. Então, e reabilitação urbana? Sim. Ou construção claro. A habitação é um problema hoje? Sim, a habitação é um problema, mas nisso a Póvoa, e também justiça seja feita, a Póvoa neste momento tem um projeto de 29 milhões de euros, ao abrigo do plano do PRR, em que vão construir habitação social. Ou habitação a preços reduzidos, como lhe queiram chamar. Portanto, julgo que aí mais ou menos estamos encaminhados. Mas há uma coisa que não é suficiente. Porque uma cidade como a Póvoa, em que outrora era uma referência a nível nacional, a Póvoa, todas aquelas cidades vizinhas da Póvoa eram apêndices da Póvoa. Esposende, Vila do Conde, não é? Neste momento, Vila do Conde tem um índice de poder de compra e de qualidade de vida, estatisticamente, você pode consultar nos dados do INE, estatisticamente, Vila do Conde tem um índice de poder de compra e de qualidade de vida superior à da Póvoa. E porquê? Porque Vila do Conde soube aproveitar e não tem compensações de indemnização pela exploração da zona de jogo. Não tem esses fundos que obrigatoriamente a Póvoa tem e que os gasta em turismo. Não, simplesmente teve que dar da perna. E é por isso que eu digo assim, não há nenhum plano estratégico na Póvoa. A Póvoa não tem planos estratégicos. No turismo não tem, porque não se compreende que a Póvoa, dos últimos 40, 50 anos, o que é que se foi feito na Póvoa que beneficiasse o turismo? Olha, não foi construído nenhum hotel por aí além. Vila do Conde inaugurou recentemente um hotel de 5 estrelas. Não é? Tem um índice de poder de compra e de qualidade superior ao da Póvoa. Não precisa de... Mas perdeu as corridas, o que para mim é uma... Pois, uma faca no peito. Acredito que sim, mas eu costumo dizer, eu que mal dos outros posso bem. Eu quero é a Póvoa. Vocês também perderam o rally, não é? Nós também perdemos o rally, é verdade, também perdemos. Mas faz parte do nosso programa lutar para que ele possa voltar à Póvoa. E as pessoas dizem, mas vocês prometem muito, mas vocês não têm poder para tal. Não. O verdadeiro poder neste país é o poder local. Quanto mais não seja o poder de influência. Está a perceber? Eu já assisti ao longo da minha vida profissional, a situações que não lembro ao diabo. Isto para dizer o quê? Realmente as câmaras e o poder local têm muito poder. E como lhe digo e repito, nem que seja o poder de influência. José Luís, o tempo está contra nós. Com certeza. Faltam 7 minutos para terminar, mais coisa, menos coisa. Quer falar de segurança também, imagino eu? Não, falar... Sim, em relação à segurança não há muito a dizer. Portanto, eu considero a Póvoa uma cidade segura. Apesar de nós termos agora com esta situação de imigração, continuo a achar que não há nada em exagero. E eu estou convencido que a imigração que está na Póvoa é uma imigração controlada e que vai de encontro às necessidades da Póvoa. Nós precisamos... digamos, nas nossas freguesias, e eu noto isso, este tipo de mão de obra, até para poderem trabalhar na agricultura. Se assim não fosse, seria o caos. Juventude e cultura? Da parte da juventude, o que é que nós temos assistido? Nós temos assistido a que a Póvoa está a afastar todos os jovens qualificados, digamos assim. Mas isso não é um problema a norte? Não sei se é um problema a norte. Eu repito outra vez. O problema dos outros, pois, agora, a Póvoa antes tinha um politécnico. Este politécnico passou para Vila do Conde. Não me pergunto porquê. Repare só, nós temos um politécnico que até ficava... Olha, onde agora é o parque de estacionamento por baixo, esse politécnico passou, sob a administração de Vila do Conde, passou para Vila do Conde, e eu toda a vida pensei que aquilo fizesse parte de Vila do Conde. O politécnico está 100% construído em terras poveiras. Argivai. A entrada é em Argivai, Póvoa. A administração pertence a Vila do Conde. Não me pergunto como nem porquê. Um dia alguém há de me explicar. O que é que acontece? A Póvoa apostou durante estes anos todos numa indústria de mão de obra barata e desqualificada. O que é que nós vemos na Póvoa nas zonas industriais? Vemos entrepostos comerciais. Vemos oficinas, ou seja, não vemos empresas tecnológicas, nós não vemos a imagem, por exemplo, de Esposende, nós não vemos a Póvoa a fazer convénios com universidades, com politécnicos, com instituições financeiras ou instrumentos financeiros, a imagem, por exemplo, do que acontece em Vila do Conde. A Vila do Conde tem parcerias com a Universidade do Minho, com a Fundação Coastal Gulbenkian, com um instrumento financeiro que é o EA Grants, que é um instrumento financeiro promovido pela Noruega, Liechtenstein e, se não estou em erro, Estónia, em que disponibilizam fundos para a cultura, para o mar e para a biodiversidade. Vemos a Esposende, para vocês terem uma ideia, eu estou aqui a dizer bem de Esposende, quero dizer bem da Póvoa, mas Esposende é pioneira, por exemplo,
nas redes monofilamento biodegradáveis. Como vocês sabem, e isto é uma preocupação ambiental que não se vê em lado nenhum, como vocês sabem, a Póvoa é uma cidade pescatória, sempre foi, de herança. E como vocês sabem... Os pescadores, sim, de Vila do Conde, não é? Ainda hoje é uma cidade muito forte em nível de pescas. O que é que acontece? Os pescadores perdem muitas vezes as suas artes de pesca, não é? Perdem ou por temporal, ou por perdem as boias. E vocês sabem que estas artes de pesca que são abandonadas ou que são perdidas, elas ficam durante décadas a pescar. Aquilo que nós designamos por redes fantasma. Sim. Eu sou um mergulhador técnico, eu faço muito mergulho, eu viajo pelo mundo todo em mergulho. Mergulhei muito na Póvoa, também na Póvoa, mas principalmente na zona de Lessa, no Porto, e nós tínhamos muitas ações para recolha de redes fantasmas. Mas não se vê nenhuma atividade nisso. Portanto, a Vila do Conde é pioneira nisso. Criou redes de monofilamento biodegradáveis para evitar quando essas artes de pesca forem perdidas, elas de uma forma natural se dissolvem na água do mar. E isso faz parte da sua estratégia, por exemplo, para o meio ambiente? Com toda a certeza. Nós temos que apostar nisso. Nós temos que apostar no meio ambiente, nós temos que apostar na vida marinha, nós não podemos continuar a deixar que as artes de pesca continuem a matar, porque depois os pescadores não têm peixe, porque elas continuam a pescar durante décadas. Né? E é uma tristeza. Imagina o que é nós mergulharmos e vermos animais marinhos, vemos golfinhos, vemos tartarugas, vemos peixes presos completamente nas redes a lutar para sobreviver. Faltámos a cultura, até porque tem a Póvoa Arena para utilizar. O que é que queria fazer na cultura? Olha, a maior manifestação de cultura na Póvoa são realmente a sua herança cultural, que é as festas e as tradições. E a renda de bilros, não me engano, não é? Isso é Vila do Conde. Ah, é Vila do Conde. Pensei que era Póvoa, que giro. A renda de bilros, julgo que é Vila do Conde. Pronto, não vamos entrar por aí. Pode ser é os tapetes de Beiris. Pode ser isso. Os tapetes de Beiris é muito forte. Mas, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Há 2 ou 3 dias atrás, nós neste momento temos em curso na Póvoa uma festa, que era a Nossa Senhora das Dores, uma festa muito importante. Há uns anos atrás, era uma das maiores festas da Póvoa. Eu, há 2 ou 3 dias atrás, fui lá à noite, comer uma fartura, e aquilo está tudo às moscas. Ou seja, eu tive a oportunidade, e até fiz um vídeo muito engraçado sobre isso, em que eu falei com algumas pessoas, olha, o que é que se passa? Não há nada, já acabou as festas. Não, isto, ano para ano, as pessoas vão desaparecendo. Nós vemos agora 2 ou 3 tendas de chineses, pessoas a vender chineses, não é? Quer dizer, não há nada, não há atividade nenhuma. Mas porquê? Por falta de apoio, falta de comunicação? Essencialmente falta de apoio. As pessoas estão lá, agora é falta de apoio. Sem dúvida nenhuma. Dá a ideia que é isso que as pessoas sentem na Póvoa, é essa preocupação, que a Póvoa está a perder a sua identidade cultural. Não é? O verde está a ser substituído pelo botão. Estas festas tradicionais da Póvoa, a Póvoa é muito famosa pelas lendas poveiras, pela sua gastronomia de origem pescatória. Nós não temos na Póvoa aquilo que eu posso dizer, um bom restaurante de peixe. É verdade que não temos. Como é que é possível uma cidade pescatória como a Póvoa não ser uma referência em termos de restauração na gastronomia? E isto, há uns anos atrás, nós tínhamos isso tudo. José Luís, eu prometi que lhe dava 1 minuto e meio, vou-lhe dar 1 minuto e meio, vai olhar para a câmara número 3 e vai falar aos poveiros porque é que em outubro deviam escolhê-lo. Claro. Antes de mais, agradecer mais uma vez o estar aqui. É com muito orgulho que eu sou candidato à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. Não o faço à procura de fama ou à procura de glória, ou porque faço questões de viver do horário público. Felizmente não preciso disso, tenho a minha vida feita, mas gostaria de marcar a diferença e de fazer tudo que eu aqui me propus. Eu quero que daqui, no final do meu mandato, eu possa olhar para trás e sentir que deixei tanto os meus pais como os meus filhos muito orgulhosos de todo o trabalho que eu fiz em prol da cidade da Póvoa de Varzim. Muito obrigado por este tempo, em que deu a oportunidade de conhecê-lo a si e também às propostas que tem para a Póvoa de Varzim. Havia muitas mais propostas para falarmos, não imagina, mas o essencial também... Eu tentei, você viu que eu fui tentando. Mas sabe o quê? A gente quer falar fica apaixonado por certos temas e... Mas é verdade. Não, mas concordo e fica fácil entrevistar pessoas apaixonadas, por isso mas agradeço-lhe, José Luís, desejo-lhe um bom regresso à Póvoa de Varzim. Com certeza e que em outubro tenha um bom resultado, é o que eu desejo. Vamos a esperar que sim. Si, caro espectador, a Curiacos TV continua a dar voz àqueles que querem falar e explicar ao povo o que desejam para ele. Incentivamos a todos, acima de tudo, a votar, mas também a acompanhar o Isto é o Povo a Falar. Portanto, nós voltamos amanhã com mais um Isto é o Povo a Falar. Pode ver, rever, ouvir e reouvir em podcast ou no YouTube. Pode comentar nas redes sociais, pode ouvir-nos em direto aqui na Curiacos TV ou também na Vida FM. Até amanhã. O povo tem que falar.